de Catende. Catende, nós vimos o patrimônio cultural que existe em Catende, né? De todas essas figuras, essas lutas, toda essa memória que existe em Catende, né? E também esse patrimônio material, os 48 engenhos, a usina de moagem de cana, cerca de 20 mil agricultores, mais uns 700 trabalhadores na indústria, o território em si, mais de 20 mil hectares, cerca de 2 mil crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos, que uma parte da população é muito jovem, enfim. E uma população economicamente ativa com cerca de 7 mil pessoas. Né? O parque industrial tem também uma hidrelétrica, que gera energia própria para Catende, uma olaria, uma marcenaria, os 48 engenhos, um hospital, 7 açudes e canais de irrigação, e como eu falei, 20 mil hectares de terra, uma frota de veículos e implementos, tratores, caminhões, enchedeiras, rede ferroviária à margem da empresa, uma bacia hidrográfica com vários rios perenes. Então, a ecologia dali ela é simplesmente fabulosa, para você não ficar só na cana, porque a cana é o que transformou o sertão num desertão, na verdade, que essa é a palavra, é o desertão, né? E liquidou, de certa parte, toda a riqueza ambiental que tinha naquela região. Então, Catende ainda tem esse manancial todo de território, de riqueza natural, que os trabalhadores estão sabiamente aproveitando, com a assessoria do José de Castro, que é toda essa questão do peixe, como você pode criar viveiros de uma forma artesanal. É um trabalho industrioso, a gente diria, né? É o trabalho artesão, é arte, e não da indústria. A indústria que vem com capital e que liquida o meio ambiente e que estabelece a exploração. Mas isso que o Giovanni Arrighi chama do trabalho industrioso. É um trabalho que se fundamenta em valores como a solidariedade, uma tecnologia social adaptada ao território, ao meio ambiente, à ecologia e às necessidades do ser humano. Né? Como dizia o José de Castro, que é uma figura também presente lá na questão da fome, que o único desenvolvimento que existe é o desenvolvimento do homem, do ser humano, dos homens e das mulheres. Né? Bom, e o projeto de Catende é uma tentativa de superar esse ciclo da monocultura da cana, né? E criar trabalho, postos de trabalho, só que o trabalho já numa outra perspectiva, que é de uma empresa que tem como base, como ideal, como utopia concreta, a questão da autogestão. Várias questões são colocadas na pauta de Catende. Como recuperar a estrutura produtiva para manter e gerar novos empregos. Então você tem toda aí a questão da cana-de-açúcar, a moagem, a indústria que tem, a usina, e com a tecnologia que teve que ir sendo inovada, que ser recuperada, porque em grande parte, muitas máquinas obsoletas, né? Erradicar o analfabetismo também, o que eles conseguiram num percentual muito, muito grande. Erradicar a fome nos períodos de entre-safra da cana-de-açúcar, porque aí é o período em que o pessoal fica sem salário e tem que ter a sobrevivência a partir da mandioca, a partir da banana, sobretudo do peixe e outras culturas, como os camponeses lá da agricultura familiar chamam da cultura branca, e não a cultura verde da cana-de-açúcar, mas plantar aquilo que é para sobrevivência e que antes era proibido pelo usineiro. Você não podia ter no terreiro a sua mandioca, o seu milho, ter animais. Então há muito gado, cavalos, ovelhas, etc., etc., sobretudo na parte onde existe a agricultura familiar, que é um percentual razoável da forma de trabalho que existe na usina Catende. E implantar soluções inovadoras de produção e de gestão. Né? De produção, o exemplo do peixe é claríssimo, o que eles estão fazendo. Agora, de gestão. Esse é o grande trabalho que tem de articular a gestão com a formação técnica com a formação humana, daquele conhecimento científico, geralmente produzido na academia, na pesquisa, nas incubadoras, e levar para criar um campo, eu chamo assim de um campo ético e epistemológico, um campo de saberes, de troca de saberes, desse saber científico com o saber prático, o saber vivido daquela população trabalhadora. Isso você encontra quando, recentemente, nós sentamos com um senhor negro, possivelmente descendente de Zumbi, de Canudos,
dos seus antepassados, e ele nos falava, vocês que vêm de fora, vocês têm muito saber, muito conhecimento, mas vocês não entendem do serviço. Então eu gosto de trocar experiência com vocês, vamos trocar saberes. Isso ele estava cavando a terra dele com a enxada, ele desceu e foi sentar conosco numa espécie de roda de conversa a Paulo Freire, e contando, olha, quando eu trabalho aqui, a enxada tem um tamanho, tantas polegadas, o cabo é um comprimento tal, está de acordo com o meu corpo, depende do terreno que eu vou cavar, quando é inclinado é de um jeito, quando não é inclinado é plano é de outro jeito. Então você vê ali uma aula de ergologia, de ergonomia, da relação da tecnologia com o homem. Um homem que não é alienado em relação ao seu instrumento de trabalho. E como dizia um grande pedagogo da Bélgica, a autogestão ela começa pelas mãos. Ela passa pelo coração, o pensamento passa pelo coração, pelo sentimento, pela estrutura de sentimento, mas ela começa com as mãos. De não ser alienado em relação ao seu instrumento de trabalho, de haver uma simbiose, digamos assim. Então eles têm um conhecimento profundo nesse campo para troca de saberes, mas há uma necessidade de saber qual é a cana que tem mais sacarose, a 1011, como ele chama, etc, etc. Então aí é um campo experimental fabuloso para a construção de saberes, para construir no chão de trabalho, numa troca com o conhecimento acadêmico, o que a gente chama a construção de uma pedagogia da autogestão, de uma pedagogia autogestionária, porque os trabalhadores, quando nós chegamos lá, a qualquer momento eles param o processo de trabalho, vão explicar o processo de trabalho, mas a partir dali nós vamos discutir a gestão democrática da experiência da comuna de Catende. Eles têm o controle dos meios de produção, então eles param e nós fazemos uma roda de conversa de 40 minutos, 1 minuto. Esse é o verdadeiro processo de formação. É a ida ao local de trabalho deles, nos 48 engenhos, e eu acho que esse é o caminho que Catende vai trazer, uma grande inovação para se pensar isso que nós chamamos a pedagogia da autogestão. Então o campo pedagógico lá é um campo fabuloso. Tem a experiência histórica dele, de todo o processo de autogestão, quando eles usavam o recurso do FAT no governo Arraes, em que tinha cursos praticamente todos os dias, cursos técnicos, profissionais, discussão sobre cidadania, e hoje um desafio é articular o técnico com o humano, não é? O profissional com o político. E lá, de maneira fantástica, assim, houve um encantamento pedagógico quando o Paulo Freire foi lá para fazer uma roda de conversa, um círculo de cultura com os camponeses, né? Hoje, esse material que resultou, uma carta pedagógica dos camponeses para o Paulo Freire, está no acervo lá do Instituto Paulo Freire em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. Então há que recuperar essa experiência toda, né? Paulo Freire fez muito isso no Chile, e conversar com os camponeses quando ele esteve exilado em Guiné-Bissau, e Catende houve uma experiência desse tipo com a presença do Paulo Freire com os camponeses num círculo de cultura. Então tem que ver essas soluções inovadoras no campo pedagógico, no campo da produção do trabalho, mas principalmente da gestão. Que tipo de estrutura autogestionária, com autonomia e democracia, pode ser estabelecida numa experiência dessa? Onde você tem 48 engenhos, uma comissão de fábrica, e daí você criar um conselho que vai gerir essa comuna toda de 26 mil hectares, com mais de 20 mil pessoas. Como funcionar de uma forma autogestionária, que os que são escolhidos em cada associação de morador, porque são 48 engenhos, cada engenho tem uma associação de morador. E juntando esses delegados todos se constitui o que a gente chama a comuna, mais os trabalhadores que estão na indústria, que faz a moagem da cana, mais os 5 sindicatos, né? E mais também, recentemente, eles conseguiram alguns acordos na última eleição para prefeito, e tem algumas prefeituras que estão mais ligadas agora à experiência de pensar políticas públicas. Tem 2 vereadores que são da usina Catende. Então você tem os trabalhadores, digamos assim, se empoderando daquele território, tanto no processo da autogestão produtiva, quanto da autogestão territorial, de pensar a gestão democrática dessas prefeituras. Quer dizer, é uma utopia concreta, quer dizer, é um ideal que está colocado, mas com os pés no chão, com um processo que sabemos que é longo, mas que ele está acontecendo. Então, entre o ideal
do Canaã, que é da cana que vai se tornar peixe, e o dia a dia, o cotidiano, existe um processo de experimentação. E nós temos que levá-lo adiante, experimentando, tipo assim, a autogestão gota a gota. E não a autogestão pensada apenas como um grande dia, onde seria o grande dilúvio, digamos assim. Então, os grandes processos são construídos nesses pequenos processos moleculares que vão engravidando a história dessas utopias concretas, ou do que o Paulo Freire chamava do inédito viável, né? Ou Ernest Bloch chamava do ainda não acontecido. Então, há toda uma concepção filosófica e cultural que está presente nessas experiências de economia solidária, né? A taxa de analfabetismo em Catende caiu de mais de 80%, era de 82%, caiu para cerca de 15% na população adulta, isso já em 2002. Né? Eu acho que eu falei ainda há pouco, a população de Catende se alimenta de peixe nos índices que são colocados pela FAO, por exemplo. Agora, isso não quer dizer que na entre-safra não haja o problema da fome, porque há que se buscar recursos públicos, com toda a burocracia do Estado, a burocracia federal, as dificuldades de liberação de verba, tudo isso, né? Isso é um processo que é longo, é um processo difícil. Há todo um campo simbólico, como eu estava falando, além dessa questão da produção e da gestão, pensar as formas de autogestão, também no campo da educação. Por exemplo, uma das casas grandes, hoje é uma escola de formação dos trabalhadores, né? É lá que nós fazemos todo o ato educativo, se passa nessa antiga Casa Grande, né? Que hoje se transforma num local com hospedagem e espaço para as atividades educativas, etc, etc. Então, há todo um processo também cultural de se reapropriando dos valores que são valores emancipatórios. Outro elemento, o trabalho associado e cooperativo, o trabalho autogestionário. Como que se coloca essa questão em Catende, né? Nós temos a exploração coletiva, a propriedade coletiva da terra, que se dá uma relação entre os trabalhadores rurais e a gerência da usina. É uma administração técnico-jurídica, mas que não reproduz o método de dominação que existia antes. É claro que aí você tem sempre problema entre aqueles que estão sendo responsáveis da questão técnica, da questão jurídica financeira e aqueles trabalhadores que estão no processo de produção. O que teria aí é que se articular a questão técnica com a questão política e ter uma representação dos trabalhadores dos 48 engenhos que não seja só pela associação de moradores, porque muitas vezes o representante da associação de moradores, ele é morador daquele engenho, aquelas casas que eles agora vão reconstruir, essas casas todas, que ainda são resquícios das antigas senzalas, vão construir casas novas, toda uma discussão da arquitetura, toda uma questão ambiental, mas que sejam representantes dos trabalhadores que estão produzindo na produção coletiva e na agricultura familiar. Ser mais parte de um coletivo de cada engenho por ser um produtor do que ser simplesmente um morador. Porque muitas vezes ocorre uma dissociação do presidente da associação, não dá retorno do que acontece nas discussões do Conselho de Gestão Política e Administrativa, e com isso cria problemas sérios de comunicação e de representação. Então, aqueles trabalhadores que se reúnem nos coletivos, no local de trabalho, no campo, eles elegerem os seus diretores, representando o processo produtivo, e quem sabe, de repente, se chega a ter uma outra representação que seria mais de como morador, né? Essa é uma coisa importante que nós estamos pensando agora, fazendo um planejamento estratégico da Secretaria Nacional de Economia Solidária, no sentido de repensar essa estrutura autogestionária, que ela tenha a autonomia, que as pessoas tenham o direito, talvez, inclusive, de revogar os mandatos daqueles que são eleitos e não conseguem desenvolver, por várias razões, o seu trabalho, ou por mesmo aqueles que, às vezes, se desviam, porque a autogestão é uma possibilidade nas brechas do sistema do capital, mas ela é uma possibilidade também de degeneração, ou seja, de diversos desvios, desde desvio de recursos, questões políticas, etc, 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 porque é uma facilidade muito grande, uma tentação muito grande de uma mudança radical do modo de vida daqueles que são eleitos.
porque passa a ter relações com o poder público, viagens, etc, etc. E isso, a experiência histórica mostrou a possibilidade de concentração de poder e etc, etc. Então esse é sempre um risco e ele só pode ser combatido com a democracia de base, com a participação autônoma dos trabalhadores. Então há que se repensar sempre essa experimentação de qual é o modo de gestão que seja democrático, que seja popular, que represente os trabalhadores. Possivelmente é o grande desafio que a Catende tem pela dimensão territorial que tem e por essa junção de ser agroindústria. Tem o pessoal da agricultura familiar e tem o pessoal que trabalha na indústria, na moagem da cana. Então você tem inicialmente essa exploração coletiva, então você tem toda uma parte que é propriedade social, é propriedade coletiva, e você tem também o outro que se chama agricultura familiar. Então é uma combinação nova de reforma agrária que o INCRA está olhando com muito carinho, que tem a unidade familiar. Então faz uma associação entre essas duas formas, a agricultura familiar, e onde você tem uma família com vários componentes, e que, digamos assim, tem uma propriedade daquela família, uma propriedade razoável, onde se planta muita a agricultura de subsistência, o que ele chama a cultura branca, a mandioca, o feijão, etc, etc, além também de ter a parte da cana-de-açúcar, que depois é vendida para a usina. Então tem aquele da propriedade da exploração coletiva e você tem outro que é a agricultura familiar. Então esse é um desafio enorme de você reinventar a reforma agrária, porque na agricultura familiar a propriedade também ela é social, não é uma propriedade que você diz, isso aqui é seu e quando você quiser você vende e vai para a cidade. Então isso é praticamente impossível. A propriedade ela pertence à comunidade, mesmo que o direito de geri-la naquele momento esteja com aquela família. Então isso antigamente ele tinha o que ele chamava a cana do morador. Quer dizer, o morador que estava ali, ele plantava e aquilo era dele. E nós vemos também, além desses desafios, os cenários que se colocam por fim do processo falimentar da antiga usina. Então a grande luta no momento é fazer campanhas, comunicação, se organizar, pressionar o poder público federal para ver se há desapropriação da usina. Porque toda a parte que é de terra, dos engenhos, praticamente isso já está resolvido. E tem essa cooperativa que foi criada, mas agora ainda tem a questão da indústria, que cria uma série de contradições de caráter secundário entre a agricultura familiar, entre os trabalhadores da propriedade coletiva, eles, e do outro lado aqueles trabalhadores que estão na indústria. Então aí uma série de contradições, de incompreensões e dificuldades. Bom, então vamos tentar fechando os cenários que são projetados, né? Então o pessoal tem um aperreio muito grande, uma angústia muito grande, e o que vem pela frente? Quando, enfim, se fechar esse processo falimentar da antiga usina, né? Então, que tem a preservação da unidade do patrimônio fundiário, né? É a propriedade coletiva da terra, o uso coletivo combinado com o uso individual da terra, quer dizer, com a agricultura familiar, a produção em regime coletivo, seja o trabalho cooperativado ou assalariado, com, eu já falei, a produção em regime de agricultura familiar. Outro desafio imenso é a diversificação da produção agrícola e industrial. Exploração coletiva e familiar da cana-de-açúcar, de outras, lavoura, pecuária, eu falei do peixe, animais, etc, etc. Esse é um desafio muito grande, porque inclusive ele permite também a diversificação de passar para a cana orgânica, digamos assim. Isso requer um determinado tempo, mas que abre também uma situação nova, porque tem de respeito à saúde dos trabalhadores, que tem que usar venenos, etc, etc, e cria problemas sérios para a população que trabalha em cadeia. A sustentabilidade social, econômica e ambiental e essa gestão participativa, solidária e autônoma dos trabalhadores, que é a forma